Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, gerente comercial aqui da Magi5. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Seller. Hoje a gente tem um episódio muito especial, muito pautado diretamente a crescimento do marketplace e administração aí dos ads, tá? Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui que é o Bruno. Já vou passar a bola para ele poder se apresentar. Mas um dos grandes pontos em que a gente tem colocado aí no mercado hoje, né, que a gente sente de dificuldade até dos clientes que a gente tem atendido aqui, tá pautado realmente a publicidade. Deixou de ser uma estratégia para ser uma sobrevivência aí no mercado, né, de vocês. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Ele faz parte aí do time da Fire, mas vou passar a bola para ele. Se apresente, meu querido. Seja Boa, bem-vindo. boa. Obrigado, Lucas. Obrigado a Magis aí por essa oportunidade também. Agradecer, né, o pessoal aí que escuta ou que assiste a gente. Então, eu sou o Bruno, eu sou hoje diretor executivo, né, toco a operação da Fire e também sou responsável pela tecnologia. A gente vai contar um pouquinho melhor sobre isso aqui. E a Fire, ela é uma startup incubada dentro de um grupo bastante relevante aqui de São Paulo, uma holding de empresas de comunicação, e que ela vem para o mercado exatamente com a proposta de olhar para a publicidade de uma forma muito mais conectada à rentabilidade do que o mercado habitual está acostumado a enxergar. Então a gente tem esses diferenciais. É um prazer aí estar falando com você, estar falando com você também, Lucas. Show, cara. Obrigado mais uma vez. Bruno, cara, vou começar agora com uma pauta que não sei se é muito polêmica, por assim se Manda dizer, bala. mas que tem muitas empresas, né, muitos sellers aí que estão aumentando o investimento no Ads, aumento o faturamento e a margem. Cadê? Né? Acho que é um ponto legal de abertura, até para você colocar também aí nesse aspecto onde que a Fire pode ser cirúrgica, né? Mas o que vocês estão enxergando do lado daí, né? Porque com o nosso seller, quando ele chega aqui para fazer a apresentação com o Magis, eu até brinco com meus vendedores, né? Eles sempre chegam para uma necessidade operacional, né? E aí depois que conhecem o preço, tudo vira margem. Não, porque a margem. E aí eu vejo que muita gente tá um pouco perdida até ainda, né? Sendo que é um assunto extremamente pertinente que tem que estar na ponta da língua, né? Então hoje, como que está a atuação da Fire nesse aspecto? O que vocês apoiam aí o seller nesse sentido de entender efetivamente que nem sempre faturamento significa lucratividade, talvez? Cara, eu vou embarcar na polêmica e vou trazer uma frase aqui que para uma empresa de ads talvez possa até soar um pouco estranho à primeira vista, né? Eu acho que primeiro, né, já é uma máxima do mercado que olhar só faturamento é ego e que isso não traz nada, né? Sim. Quando a gente traz isso para o contexto de investimento, e é assim que a gente enxerga a publicidade, como investimento, né? Assim como você compra ação e tudo mais, você está apostando o seu dinheiro naquilo, eu diria para você que a blindagem da margem ela está menos no investir e mais no não investir. Perfeito. Então, os diferenciais da Fire hoje, a gente sabe a hora de pisar no freio. Legal. A hora de tirar o dinheiro daquilo que não está te retornando, que você precisa que te retornasse. E lógico, né, que nesse cenário de conseguir acelerar e conseguir desacelerar com base no que a gente tem como meta, é muito necessário que o seller tenha clareza daquilo que ele busca com aquele investimento. Legal. E é uma dor do mercado hoje, né, não conseguir dominar tão bem todas essas variáveis que estão por trás da precificação e tudo mais. E para a gente tem sido também um lugar onde a Fire tem cada vez mais tentado elucidar, né, aculturar, educar o seller, né, trazer ferramentas para o seller nesse sentido, porque a gente só vai conseguir entregar uma publicidade que de fato performe, traga o resultado em cima do investimento, se a gente estiver muito bem alinhados em relação às metas. Não, perfeito, cara. Até porque eu vejo que muitos seller assim, busca fazer a propaganda, a publicidade, porque sabe que tem que fazer. Né? Mas e o planejamento por trás ali, né? O quanto que você está buscando de retorno, fazendo aquela publicidade, como você escolhe de fato, a gente vai até falar um pouco mais para frente, mas como que a gente escolhe o produto correto. Então, assim, até eu estava numa parte aqui do que eu queria trazer, que né? Principalmente no Mercado Livre, eu vejo que quem não investe está perdendo espaço. Mas com a sua fala, acho que eu vou até mudar aqui a minha percepção, que quem não está investindo no tempo certo está perdendo espaço. E aí, no atendimento de vocês, o cliente, ele tem entendido essa diferenciação. Eu faço porque está todo mundo fazendo, meu concorrente está fazendo, ou eu faço porque eu tenho um time e eu tenho um objetivo com aquela propaganda. Ele está diferenciando isso, principalmente no Mercado Livre, onde eu vejo que boa parte, né, do público está investindo bastante lá ainda nessa parte, né, de publicidades, etc. Mas talvez esse gargalo, ele é real. A diferença entre
um seller que faz o investimento e o que faz investimento no time certo. Então, para vocês, no que você me pontuou, são pessoas praticamente diferentes, é um público diferente. Total. Legal. E essa resposta, eu acho que ela exige que o seller esteja com a cabeça aberta em relação a mudanças, né? Então, começando do começo a resposta, a gente encontra no mercado ainda muito seller acostumado com o Mercado Livre de 2, 3 anos atrás. E, naturalmente, né, pelo Mercado Livre ter crescido muito, né, ao longo dessas décadas passadas e tudo mais, esse seller ele adquiriu quase que um conhecimento, né, um conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento tácito, né? Poxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e tudo mais. Eu sempre fiz assim, Então, é complicado, ainda mais quando a gente está numa era tecnológica, da forma como a gente está, com inteligência artificial e tudo mais. Então, acho que o primeiro ponto é o seller precisa ter a mente aberta em relação a entender que ele está num momento diferente há 2, 3 anos atrás, né? Então, de fato, o Mercado Livre há 2, 3 anos atrás, ele era quase, a gente usa muito essa analogia, né? Ele era quase como uma grande fazenda, que você entrava nessa grande fazenda e você ia conquistando o seu espaço, sem muita regra definida, né? A partir do momento que o Mercado Livre começa, né, as mudanças, né, de uma forma tão enérgica como tem sido, principalmente no último ano, meio que essa fazenda passa a ser loteada, né? E esse loteamento de fazenda são as propriedades do ecossistema do Mercado Livre. Então, o seller hoje, ele não tem mais a condição de crescer e ganhar visibilidade no Mercado Livre se ele não considerar usar o ecossistema do Mercado Livre. Perfeito. Então, naturalmente, o seller que não faz publicidade, ele vai estar atrás, obrigatoriamente, do seller que faz publicidade. Sim. Isso serve para todas as outras propriedades, né? Para o fulfillment, para o uso da promoção, para o seller que cuida bem da reputação. Isso é meio que transversal. Então, respondendo de uma forma bem pragmática, né? Crescer no Mercado Livre, ter visibilidade no Mercado Livre, é uma estratégia que ela não parte só da oferta. Embora a oferta precise existir como uma premissa para você conseguir jogar o jogo no ambiente de extrema competitividade. Mas ela parte sobre o uso racional do ecossistema do Mercado Livre. E aí a gente sempre traz também para os nossos sellers, né, para que ele imagine, e não é imaginar tão imaginário, é um fato isso, né, que quase não todos os SKUs, todos os produtos são quase que pontuados individualmente, né? Eles têm scores individuais. Então, naturalmente, o seller que tem um produto, apesar de uma boa oferta, mas não usa o ecossistema do Mercado Livre, ele vai ter um score potencialmente abaixo de um que tem uma oferta talvez um pouquinho pior, mas que usa o ecossistema do Mercado Livre. Então, o seller hoje ele precisa combinar esses elementos do ecossistema para que ele consiga, de fato, ter visibilidade, de fato, ganhar espaço no Mercado Livre, né? Então, isso é muito importante para ele crescer hoje. Tem que olhar o todo, né? Não só a unidade, e com certeza quem joga o jogo, né? Com tudo que tem para ser jogado, vai sair melhor. E hoje é uma premissa que isso aconteça para quem quer de fato escalar. Não, perfeito, cara. Até porque, assim, eu vejo que a conciliação entre inteligência operacional e orçamento talvez esteja pautado dentro da sua fala, né? Então, assim, acho que muitas empresas, quando estão ali planejando já o ano dela, tem um orçamento de ads. Legal, beleza. E o planejamento para utilizar o Ads, né? Ele tá coligado ali, e o planejamento não é, vai ser 20 mil por mês. Isso não é um planejamento, acredito eu, pelo menos, que isso não é um planejamento. Com certeza né? não. Isso é um orçamento. Isso é um orçamento. Né? Então, assim, porque não basta, né? E a gente vai focar um pouco mais no Mercado Livre nesse começo também, mas é claro que muitos do que a gente vai falar aqui serve para os principais marketplaces do mercado, mas olhando para o Mercado Livre, não basta você só ter a verba de ads lá, fixa, né? Mas muita gente ainda pensa que sim, porque, é claro, se ela faz a redução, ela sente a diferença, então ela sempre pensa em aumentar. Perfeito. Só aumentar o orçamento de ads hoje, tá? Pode ser considerado como um planejamento, então, aumentei e cresceu minhas vendas. Então eu preciso melhorar meu operacional. Geralmente é onde o Magis entra, né? Para ajustar essa parte operacional. Mas eu vejo que ainda tem muita gente, principalmente quem ainda está buscando essa escala, só entendendo que o planejamento dela é colocar verba, tá? Como que você enxerga essa questão? Cara, é o início, né? Acho que beleza, tudo bem, acho que é o básico que precisa entender, mas me parece, né, pelo que eu conheço, que é muito mais complexo, principalmente quando você citou ecossistema do Mercado Livre. Perfeito. Então, o que é esse ecossistema para o seller entender que ads não é só aumentar a verba? Perfeito. Eu vou dar um passo atrás, vou conectar com o final da pergunta anterior e vou explicar um pouquinho o que a Fire faz na prática para te responder isso daí, tá? Então, a Fire ela se posiciona como uma ad tech. Então, é uma empresa que faz publicidade, que faz ads por meio de tecnologia.
E a premissa da FIRE, né, o berço da FIRE são os dados. Então, antes de mais nada, a gente é um grande minerador de dados, né, que calcula diversas métricas proprietárias que só a gente tem. E por meio da tecnologia, a gente torna essas métricas, né, toda essa informação acessível para que os nossos analistas, assessores no dia a dia tomem decisões pelo nosso seller. Então, uma coisa que a gente tem muito forte dentro da FIRE é numericamente o impacto de cada uso do ecossistema do Mercado Livre. Legal. A gente sabe numericamente o impacto nas vendas de um anúncio premium, de um anúncio clássico, isso combinado com fulfillment ou sem fulfillment, o impacto imediato de uma reputação abalada, seja ela no nível 1, 2 ou 3. Né? A gente sabe da combinação e da potencialização de promo com oferta. A gente consegue basicamente medir todos os parâmetros que envolvem performance no Mercado Livre para os nossos sellers no dia a dia, né? Então, quando a gente fala sobre visibilidade no Mercado Livre, a gente fala sobre combinações estratégicas para o momento do seller que vão trazer visibilidade para ele. E a gente sabe quais são essas combinações, e essas combinações são diferentes por segmento de atuação do seller. Legal. Né? E quando a gente fala de investimento em publicidade, né, a gente não defende orçamento fixo, a gente defende orçamento pautado em rentabilidade. Qual que é o pensamento da FIRE que a gente acredita que qualquer investidor que busca escala precisa ter? Né? Não ter medo de investir desde que o investimento esteja sendo rentável. Legal. Então, na nossa operação, a gente tenta alinhar com os nossos sellers desde o início qual é a rentabilidade que ele busca dentro do Mercado Livre. Perfeito. Uma vez que ele diz, beleza, eu quero 10, 15, 20, 25, 30% de retorno em cima do meu investimento em publicidade, a gente vai fazer publicidade com base nesse objetivo. E lógico que a gente tem várias ferramentas para ajudá-lo a entender qual é, né, o ROAS, no caso, né, o retorno sobre investimento de ads possível, mas a gente combina esse jogo e a gente vai investir desde que esteja atingindo essa condição de rentabilidade. E aí não importa se é R$1.000 ou se é R$1 milhão. Legal. Concorda? Se está retornando aquilo que eu preciso que retorne, não tenho por que eu não investir. É Exato. Lógico, né, que é complexo, porque você tem que lidar também, né, com gestão do ativo em si, que é do estoque. Então, né, óbvio que existem limites para esse investimento, não dá para acelerar demais aquilo que você não tem capacidade total de escala ou que você chegou no seu ponto de saturação. É a hora, né, do seller investir, a hora que ele tem de fato essa melhor combinação, que a FIRE ajuda ele a entender das propriedades do ecossistema do Mercado Livre, e nesse momento que ele sabe, né, que ele percebe pelo retorno do investimento de publicidade dele, que a rentabilidade que ele busca está vindo. Então esse é o momento certo de investir, esse é o momento certo de acelerar, e ele só deve de fato considerar desacelerar caso ele tenha algum fator ofensor, como limitação de estoque, enfim, algo que justifique que essa desaceleração aconteça. Do contrário, o investimento em publicidade, para quem quer escalar, para quem olha como investidor, que é o que a FIRE defende, ele deveria ser quase que limitado, porque ele está te trazendo o retorno que você espera. Muito show, cara. Eu vejo assim, dentro da sua fala, você falou sobre ROAS, né? E eu vejo que ROAS popularizou. Agora a galera tem uma obsessão por ROAS assim, e obviamente é necessário, né? Porque é uma métrica ali que o empreendedor principalmente tem muito interesse, né? Acho que para os gestores que a gente tem aí de tráfego dentro das operações, ROAS é talvez uma das métricas que eles mais precisam falar com o empreendedor no final do dia ali para ver se a conta está batendo, né? Perfeito. Mas quando eu vi falar de vocês a primeira vez, eu lembro uma frase assim, olha, o ROAS ele realmente é muito importante, mas a FIRE ela tem o foco em uma leitura de métricas integrada. Perfeito. Né? E eu vejo que muito do que você me trouxe, então, tá ligado diretamente a isso, essa leitura integrada, né, desses dados. Ou estou enganado? Não, você está totalmente certo, porque o ROAS ele é a consequência, né? Legal. Você não define, eu quero esse ROAS e o Mercado Livre vai te dar esse ROAS. Entendi, né? E é muito bom você ter posto esse ponto, porque também é uma outra característica da nossa operação. E às vezes a gente tem até uma certa dificuldade, né, para se definir como uma agência ou uma assessoria de ads, porque é muito mais do que isso. Eu diria que 80% do nosso tempo a gente está olhando para as condições, para todos esses fatores, todas essas variáveis e como essa informação interage e reflete no GMV e na rentabilidade, e que 20% efetivamente a gente está operando publicidade. Sim. Porque operar publicidade é uma coisa que a gente faz com muita facilidade. O ecossistema do Mercado Livre ele é muito poderoso e a usabilidade dele hoje está muito boa, né, em função de todo o investimento em publicidade que o Mercado Livre fez recentemente. E de fato o ouro, né, o diferencial, está em saber ter condições de anunciar. E até para te trazer aqui para ilustrar um pouco desse pensamento, né, do nosso onboarding com os nossos clientes, o nosso primeiro slide, ele diz publicidade não é para qualquer produto. O nosso segundo slide é literalmente uma ilustração
de um painel de LED gigante no meio da escada rolante do shopping center. Legal. E a gente usa para fazer essa analogia com o Mercado Livre, né? Então, quando você investe no Mercado Livre em ads sem saber a oferta que você está investindo, é quase como você estivesse gastando dinheiro num painel de LED no meio da escada rolante do shopping para vender qualquer coisa. Não faz sentido. Sim. Né? Então, a gente foca muito em ajudar o seller a descobrir onde está o potencial dele, numericamente. Né? Então, a Fire hoje ela não se posiciona como uma empresa que vai descobrir o produto para o seller comprar e vender. Ela não se posiciona como uma empresa que vai criativamente apoiar o seller, né, na confecção desse anúncio. Ela parte da premissa que o seller tem que ter consciência e clareza do negócio dele, de onde ele quer chegar. A Fire vai ajudar a que ele crie essas combinações, essas condições necessárias dentro do Mercado Livre, e uma vez criada, ela vai fazer com que ele decole muito rápido, de maneira muito acentuada dentro do Mercado Livre. É por isso que uma parte significativa da nossa carteira hoje, inclusive, ela é formada por top sellers. Legal. Né, que naturalmente sellers maiores, eles têm condições não, mas uma maturidade, um back-office, uma infraestrutura um pouco mais robusta, né? Sim. Então sabem mais do negócio, têm maior domínio das ofertas, maior condição de negociação, né, para competir no mercado, porque a Fire, de fato, quando essas condições que a gente coloca estão alinhadas, a gente literalmente consegue fazer com que o seller decole de uma maneira muito rápida e muito, muito, muito consistente. É muito saudável. Legal. E é importante o seller entender, né, você seller no caso, é importante você entender o que você precisa ter dentro do seu planejamento para poder influenciar o algoritmo a seu favor. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Então, quando a gente está falando, quando o Bruno ele fala desse back-office, ele está falando de comportamento do produto, de um CTR, por exemplo, bem estruturado, muito bem colocado. E aí, uma das coisas que é bem importante, que dá para a gente dizer assim, vocês, por mais que o seller ele tenha muito hábito, né? Pelo menos, eu estou dizendo, a gente está num cruzamento de experiências aqui, porque a gente se complementa em alguns aspectos. Claro. Mas quando o seller ele chega para o meu time, para conversar hoje com a Magis, a boa parte da preocupação dele está pautada na competitividade de preço. Uhum. Mas, com tudo que você está trazendo para a gente aqui, Bruno, eu estou vendo que um dos grandes estágios que é necessário que ele entenda é que a competitividade dele, preço é um elemento. Perfeito. Por exemplo, com tudo que você está me pontuando, eu entendo que a Fire ela ajuda nessa influência, ou tem esse poder, por exemplo, para montar uma competitividade de relevância. Perfeito. Ou não? Não, é exatamente isso. Tá enganada. Assim, a gente não pode criar uma falsa expectativa de que preço não é importante. Sim. Porque o nosso mercado, culturalmente, ele é direcionado a preço, né? Só que falando de visibilidade no Mercado Livre, preço definitivamente, né, não é o único fator. Né? Então, muitos sellers tentam, por exemplo, eu vou desenhar uma situação muito simples e muito recorrente. Muitos sellers tentam posicionar um produto só pelo preço. Sim. Ele não usa fulfillment, ele não coloca em promoção, às vezes ele nem se preocupa tanto com a reputação dele. O posicionamento não acontece. Sim. Então, não é questão de preço. O que é mais inteligente, mais interessante de fazer? De repente, não praticar o melhor preço, mas dentro desse controle da precificação, separar X% para promo, separar Y% para ads, testar, ter as melhores variações disponíveis no fulfillment, ele vai ter um sucesso muito maior do que simplesmente diminuir o preço dele. Inclusive, ele vai ter um problema se ele diminuir demais o preço dele. Sim. Porque ele não vai poder aderir em promoções. Exato. Promoção hoje é quase que 50-50 com ads para construir visibilidade e relevância do seller no Mercado Livre. É um baita de um dado. É um baita de um dado. E assim, a gente sempre também, no nosso dia a dia com o nosso time e tudo mais, a gente sempre incentiva que nossos colaboradores eles voltem sempre para a lógica. Porque às vezes a gente fica decorando muita regra, mas olha a lógica. Sim. Né? Nossa, total. E a lógica do Mercado Livre, cara, é uma lógica de experiência. O Mercado Livre quer oferecer experiências de compra. Experiência de compra não é só preço. Definitivamente não é só preço. Né? Então faz todo sentido que o seller que usa mais do ecossistema consiga, de fato, ter mais visibilidade. Quantas vezes a gente, enquanto profissionais do e-commerce, né? Mas quantas vezes a gente, enquanto consumidor, quem nunca aqui, por assim se dizer, tá? Não pagou a mais num produto para poder receber ele no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, comprando do fulfillment. Com certeza. Então, cara, ou preço não é só questão. Ou considerou os comentários, a avaliação, né? Acho que hoje em dia não existe quem não compre sem olhar os comentários, uma bela de uma descrição, perfeito, por exemplo, uma ficha técnica, né? Às vezes até as fotos do anúncio, dependendo de como você trabalha, tudo isso está influenciando, né? Perfeito. Então, é um ponto bem importante mesmo. E aí até para complementar, talvez, assim, esse assunto, antes de eu querer ir para uma outra ponta,
eu vejo você falando bastante dessa parte, mas o preço, por exemplo, né? É muito comum um cliente, por exemplo, chegar até vocês e ele já falava, o meu preço é o melhor do mercado, mas eu tenho alguém que vende mais do que eu ainda, né? O que eu tô fazendo de errado aqui? Por que eu tô te dizendo isso, né? Às vezes ele pode estar, eu não sei se a Fire ela chega nesse diagnóstico, tá? Mas existe a chance dele estar considerando que ele tem o melhor preço, mas toda a estratégia dele está ligada ao produto errado e vocês conseguem direcionar ele nesse aspecto para chegar nesse objetivo que a gente comentou sobre ROAS, dentre outros dados. O quanto isso é comum, porque, como você me pontuou, você posiciona ali, né, o seu cliente como um investidor. Então, eu tenho entendimento que o investidor ele precisa olhar para o mercado e saber efetivamente qual produto que ele tem que apostar o dinheiro dele ali. É muito comum, Bruno, às vezes um cliente chegar para você, né, resumindo a pergunta, chegar para você com o melhor preço, mas muito longe do objetivo dele, e vocês mudarem essa rota, falar, cara, talvez o seu produto, na verdade, seja esse daqui? Acontece bastante, e assim, eu vou até começar a responder essa pergunta ao contrário, né? O que define se um produto ele vai bem ou mal no Mercado Livre não é a Fire, não é o seller e não é o Mercado Livre. Perfeito. É o consumidor. Perfeito. Né? Perfeito. Então, primeira coisa, às vezes o seller acha que a oferta dele é boa. E a oferta não é só composta por preço, mas é composta por demanda. Legal. Então, existem situações, isso acontece bastante em nichos mais específicos, como autopartes, vou trazer isso como exemplo, que você tem uma oferta, né, um produto, mas ele é um produto que ele é muito nichado, ele é muito exclusivo, né? Então, essa situação desses produtos específicos, muitas vezes, não vale tanto a pena você investir em publicidade, porque você não vai exibir com precisão no resultado de busca, exatamente porque não é um produto buscado, né, frequentemente, então ele vai indexar junto com outros produtos que são indiretamente correlacionados, etc e tal. E como é um mercado mais do nicho, da escassez, ele costuma funcionar bem no orgânico, porque não é todo mundo que tem disponível. Tá. Ao contrário de uma oferta que sim, ele é uma oferta de alta demanda, né? Então essa oferta de alta demanda, obviamente o seller ele vai navegar de acordo com os usos da propriedade do Mercado Livre, de acordo com o preço que ele faz. O que a gente sempre defende, né? Não é responder para o seller, né? Ou afirmar, ou a negar. A fórmula certa, né? Faz isso que vai. Eu acho que assim, mais uma vez, né? A forma certa não existe. Existe o retorno que o consumidor traz para a gente em relação àquilo que a gente anuncia. Mas o que a gente sempre incentiva e coloca para o seller, né, é que ele tenha o entendimento real de que se ele quer testar até onde aquele produto chega, ele precisa testar além do preço, mais uma vez. Perfeito. Precisa testar com todas as propriedades do Mercado Livre. Então, de fato, às vezes, sim, tem sellers que têm preço. Só que, por exemplo, aconteceu até recentemente, né, para posicionamento de produto e tudo mais, o seller ele colocou os novos produtos na loja com preço muito baixo. Só que preço muito baixo ao ponto que não deu condição dele ter uma promoção ativa, por exemplo. Né? Cara, a gente não consegue tracionar esse seller se ele não usa as propriedades do Mercado Livre. Então, de uma forma muito conclusiva, cada oferta, cada configuração de oferta com o ecossistema do Mercado Livre te libera um universo potencial de alcance de pessoas. E isso é um termo que existe dentro da estatística, o seu universo potencial. Né? Então, quando você mexe com esses parâmetros, você pode chegar com uma oferta X combinada com fulfillment, combinada com anúncio premium, combinada com uma promo, até um universo potencial Y. E se o seller ele observar, né, o seller que faz a própria publicidade, se ele observar no Mercado Livre, mesmo no painel, às vezes ele está com um lance com ROAS objetivo muito baixo, né? O Mercado Livre vai começar a pedir dinheiro para ele. Sua campanha pode ser mais impressa, mais impressa, mais impressa. Às vezes ele aumenta esse ROAS objetivo, ele duplica, triplica ou quadruplica, pedindo mais retorno do investimento do Mercado Livre. O Mercado Livre começa a trabalhar bem com o dinheiro que ele tem. Por quê? Porque ele acessou um universo potencial diferente daquela configuração que ele estava. Então, assim, é tudo muito do teste do dia a dia. Né? A gente não consegue dizer, nós, Fire, se a oferta do seller ela é a mais adequada ou se aquela oferta vai explodir. A gente consegue colocar aquela oferta no mercado, trazer visibilidade, jogar ela para cima e ouvir o retorno do consumidor por meio dos dados. Legal. E aí, com o retorno do consumidor, se a rentabilidade for boa, a gente coloca mais combustível. Se ela for ruim, a gente vai estancar para aquilo não virar uma hemorragia para o seller. Legal. Cara, esse ponto da hemorragia é perfeito, porque assim, me veio um cliente meu aqui que eu tava conversando no evento que essa semana na minha cidade. E quando eu tava falando com ele sobre ads e afins,
um dos pontos que ele me colocou foi, pô, Lucas, eu tenho a sensação de que eu tô comprando meu faturamento. Né? Então, assim, e eu senti ali, de certa forma, que estava começando a olhar para o investimento no Ads ali como uma fragilidade dele mesmo. Então, talvez ele já esteja engajado nessa questão dessa hemorragia, por exemplo, que você comentou comigo. Pode ser. Você acha que é um cenário comum? Porque ele é um bom seller, tá? Ele tem um bom relacionamento, inclusive, dentro do Mercado Livre. Ele tem um bom volume de pedidos por mês, tem um bom faturamento, mas ainda assim ele... agora que me bateu o gatilho, assim, você falou, me veio na hora a conversa que eu estava tendo com ele na minha cidade. E eu senti que ou ele deve estar começando a sentir um pouco dessa hemorragia. Deixa eu até conectar você com ele depois. Que eu sou vendedor, favor. Tá, gente? Então, vamos nessa. Meu papel aqui é ir curando as dores dos meus clientes. Então, depois eu te conecto com ele. Mas eu senti isso agora, que você me explicou, na conversa com ele. Será que a gente tem... O que você poderia dizer pro público que talvez tenha essa mesma sensação? De que, cara, Ads pra mim é comprar faturamento, então se eu preciso faturar, eu preciso comprar mais e... não esteja considerando esses outros pontos. Que recado você poderia dar para o meu seller direto que está assistindo hoje aqui a gente? O investimento em ads, até pela mudança cultural do Mercado Livre e tecnológica principalmente, os novos investimentos que o Mercado Livre fez em Mercado Ads especificamente, de fato ele virou uma premissa, tá? Então acho que o primeiro ponto é não tenha essa restrição, porque se você tiver essa restrição, você não vai mais crescer no Mercado Livre. Então você tem que jogar junto com ads. Você tem que entender qual é o valor do ads para você. O que eu posso recomendar nesse sentido? Acho que primeiro, que não se olhe o investimento de ads só dentro do retorno de ads. Perfeito. O investimento de ads ele precisa ser olhado a retorno a nível de conta, famoso TACOS, tá? Perfeito. E o ROAS também, né? O ROAS que você vê no painel de ads, você tem que calcular o seu ROAS real considerando toda a sua receita da loja. Perfeito. Porque o ads ele é um elemento de aumento de visibilidade da loja. Como é que o ads funciona, né? Ele vai acelerar uma oferta potencial que tem condições, que essa oferta potencial vai ranquear melhor o MLB. O MLB vai ranquear melhor na categoria que o MLB tá. A categoria que o MLB tá vai ranquear melhor a loja como um todo, né? Então existe essa construção. Então ele precisa ter, primeiro, precisa acreditar no ads, precisa ter uma visão de retorno de rentabilidade no geral, não só em ads, porque o ads constrói muito mais do que isso, e ele precisa ter paciência, né? Para construir essa realidade de competitividade maior. O que a gente vê acontecendo demais, que é quase que uma pegadinha da aceleração, né? E a gente fala muito isso. O seller que quer acelerar no Mercado Livre, e já acontece bastante, a gente começa a acelerar, e essa pessoa tem o dobro de vendas de um mês para o outro. Às vezes com quádruplo de rentabilidade de um mês para o outro, mas principalmente o dobro de vendas de um mês para o outro. Essa pessoa continua comprando no mês seguinte como ela comprava no mês anterior. Então, cara, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar estoque. Ela só vai investir, ela não vai ver o retorno do investimento que ela está fazendo. Então, o que a gente pede muito para o nosso seller quando a gente começa a relação com ele? Esteja preparado para acelerar. Uma consequência imediata da aceleração é que você vai ter que comprar mais e melhor. Se você não estiver preparado, você de fato não vai ver o resultado desse dinheiro. Né? Então, tem que ter um planejamento estratégico, um planejamento de canal do seller, né, para o Mercado Livre. Sem isso, a publicidade, de fato, ela vira quase que um acessório. Talvez seja o que esteja acontecendo aí nesse caso. E pegando muito do que você colocou aqui, para mim, tá me gerando várias ideias. O pessoal do marketing vai brigar comigo, eu tô fugindo muito aqui da pauta deles, que tá me dando muita ideia aqui, cara. Eu vim de um evento muito recente. Você sabe, você vai para evento, você vai conversando, cara, vem vindo muita coisa na mente. E um outro série que eu tava conversando também, que me deu outro gatilho que você tava pontuando, eu tava tendo um papo com ele sobre a diferença dele mudar um pouco ali, ou começar a aprender a diferenciar o que é ele ter uma visibilidade da operação dele para verdadeiramente ele ter uma visibilidade com rentabilidade. Perfeito. Então, por exemplo, você comentou o seller que quer escalar, mas não está preparado operacionalmente para poder sustentar aquela escala. Para mim, isso é um ponto de você mudar a sua visão com rentabilidade. Né? Já é um passo, pelo menos. Né? Então, muitos dos sellers eles têm essa vontade de escalar, e é uma busca constante, né? Mas quais são os tipos de preparo, principalmente dele mudar a visão para ter uma visão rentável, vamos por assim se dizer, dentro de uma escala, para além de que, por exemplo, você comentou, você quer escalar, precisa comprar melhor e estocar melhor também. Quais mais 3 dicas, por exemplo, que você consegue colocar para o nosso seller hoje dessa questão de escala com rentabilidade? Eu acho que a principal dica, e que é muito
é muito a parte, né? Quando a Fire, ela atua como um complemento à operação do seller, né? Ela atua em sinergia com o seller. É quase que uma... quase não, é uma parceira do seller, né? Eu acho que a minha principal dica é um planejamento estratégico de canal para o Mercado Livre, né? Então, só para a gente voltar nesse ponto que eu acho importante, o seller precisa entender qual é o produto que ele pode vender no Mercado Livre. Tá. O Mercado Livre não é um ambiente para você vender o que você quer. É um ambiente para você vender o que o seu consumidor compra de você. Legal. E o seu consumidor vai comprar aquilo que ele tem interesse, que tem demanda, e aquilo que você consegue vender de uma forma que seja atrativa, que você tenha oferta. Acho que o primeiro ponto é parar e olhar para essa configuração. E ele pode fazer isso para os outros canais também. Né? Ele pode ter um tipo de venda, um perfil de venda na Shopee diferente do que ele tem no Mercado Livre. O primeiro ponto é essa consciência, essa clareza. Né? Mas aí eu acho que muitos sellers vão perguntar, mas legal, mas como é que eu chego nessa clareza? Né? Como é que eu enxergo isso? Isso é algo que a publicidade, os próprios dados do Mercado Livre vão te ajudar a enxergar, fora outras ferramentas de mercado que podem te apoiar nesse momento de planejamento, para entender quanto é vendido, a quanto e o quanto é vendido dentro do Mercado Livre. Tá. Mas aí o que eu acho importante saber, né? Eu acho que muitos sellers no caminho natural do Mercado Livre é começar orgânico, depois ir para publicidade. O primeiro ponto que eu quero trazer é que seus dados orgânicos eles já têm uma riqueza absurdamente grande do que tem chance de escalar no Mercado Livre. Então, dentro da nossa operação na Fire, um tipo de análise que a gente faz de forma recorrente para os nossos clientes, mas principalmente para os novos clientes, é análise de produtos promissores, onde a gente usa uma metodologia bastante comum no mercado, que a gente adaptou para esse caso, chamado Recência, Frequência e Valor, que basicamente a gente analisa dentro de todo o histórico de vendas do seller, quais são os produtos que vendem de forma mais frequente, né, que venderam recentemente, que vendem com ticket médio melhor, e a gente vai escorando, né, criando um score para esses produtos, para que a gente consiga entender quais produtos estão acima da média, né, para o seller. Esses produtos é a resposta do consumidor em relação à aceitação deles no ambiente do Mercado Livre. Então a gente já tem um baita indício de que esses produtos podem dar certo em ads. A gente vai e coloca esses itens em ads. Beleza. E aí a gente vai e acelera esses itens em ads. Legal. A gente tem mais resposta ainda do consumidor. Então mesmo que o seller não saiba, ele tem hipóteses, a gente consegue trabalhar essas hipóteses e responder por meio de dado e ter uma precisão bastante interessante, quase cirúrgica, no que tem que ser posto em publicidade e o quanto tem que ser dado atenção, investimento, agressividade para cada um desses itens, tá? Então, primeiro, olha para dentro de casa, tem um planejamento de canal, se tiver dúvidas, teste, olhe os dados para tomar decisão em relação aos testes que você fez no Mercado Livre e decida por esses dados o que você vai colocar mais do seu dinheiro para fazer acontecer. E, naturalmente, planeje toda a sua operação, né? Desde a parte de compra até a parte de expedição, porque não adianta nada você vender, não ter para entregar, ou sua reputação ficar ruim porque a qualidade ficou aquém do que o consumidor buscava, tá? Então, partiria disso. E vou emendar também a resposta no segundo item, ainda um pouco falando sobre visibilidade, que você trouxe aí, e sobre rentabilidade. É uma coisa que... E eu vim da publicidade tradicional também, né? A Fire é uma spin-off dentro do grupo TV1, que é o grupo onde a Fire surge, né? Holding de agências e tudo mais. Tá. A gente tem a Kairos, que é a nossa agência de publicidade tradicional do grupo, né? A Fire é uma spin-off da agência, né, tradicional de publicidade. E a gente tem uma visão até muito mais holística da publicidade no Mercado Livre, né, que o seller está muito acostumado com conversão, a gente tem uma visão mais holística de tudo que o Mercado Livre oferece. Eu posso falar com muita propriedade que o Mercado Livre construiu uma bazuca do ponto de vista de comunicação para trabalhar o funil inteiro, né, do seller, principalmente daquele seller que é marca, daquele seller que é indústria, né? Porque tem formatos excepcionais, né, associados a segmentações que só o Mercado Livre tem, que é o principal ativo dele, para trabalhar momento de exposição, momento de consideração, além de conversão. Perfeito. O que eu diria sobre visibilidade no âmbito da conversão, do Product Ads que o seller está acostumado a mexer? Se preocupe menos, né, com a visibilidade que você tem em Product Ads, se preocupe mais com o retorno sobre investimento que ele te dá. Perfeito. Porque não é no Product Ads que você precisa buscar aumento de visibilidade. Tá. Você vai buscar aumento de visibilidade associando o ecossistema do Mercado Livre de forma orgânica, mas também usando display, usando ainda Brand Ads, né? Se você é uma marca maior, fazendo investimento em vídeo para aparecer, né, na rede do Mercado Livre ou mesmo poder aparecer nos canais de streaming. E eu posso dizer com muita propriedade para quem quer construir marca dentro do varejo para audiência qualificada, gerar consideração de categoria, esses formatos vão ajudar demais e é lá que tem que ser visto visibilidade. Lá você tem que olhar alcance e frequência de impacto, lá você tem que entender o quanto que isso no médio prazo te gerou, também dentro do formato de conversão, né?
nos seus indicadores de venda, o quanto aquilo te subiu, o quanto aquilo te proporcionou gerar mais receita, gerar mais GMV dentro do Mercado Livre. Ótimo. Cara, baita aula, né, gente? Então, assim, acho que dá para anotar aí, põe para transcrever. Bora. Anota aí, porque são dicas valiosíssimas, né? Mas ainda vou provocar mais ainda o Bruno nesse aspecto, tá? Bora. Vamos lá. Depois de tudo isso que você colocou, Bruno, qual o erro que a indústria ainda insiste em cometer quando o assunto é ads, cara? Você falar assim, cara, pelo amor de Deus, irmão, me escuta. Não é por aí o caminho. Não, tem alguns. Eu acho que eu não vou nem dizer erro, né? Porque eu volto a dizer, né? Acho que a gente tá num momento e a gente precisa pensar, a gente precisa lembrar que o seller normalmente ele vem do varejo, né? O varejo, varejo físico e tudo mais, e ele se depara com métricas e métricas e métricas e métricas. Eu não colocaria como um erro, mas eu colocaria como uma premissa que o seller precisa se preocupar, é entender a precificação dele e como é que ele precifica para lidar com tudo isso. Perfeito. Então não adianta o seller chegar sem saber quais são as metas. Eu acho que o principal dor que a Fire tem em relação ao seller hoje, e que a gente gostaria muito que o seller, com a nossa ajuda também, né, entrasse nessa com a gente, para a gente resolver para o mercado como um todo, é não ter clareza do que ele busca com ads. Ele chega lá, eu tenho que fazer, mas ele não tem clareza. Ele não sabe o quanto que ele pode gastar daquele produto que ele vende para colocar em ads. Ele não sabe o quanto que ele espera de retorno daquilo. Ele não tem informações que são básicas para você percorrer uma meta. E aí vem o que eu considero um erro, sim. O seller limitar o orçamento de publicidade independente da rentabilidade. O seller está gastando R$1.000 por mês com o ROAS 50, que é absurdamente bom, e ele não quer gastar mais do que R$1.000 por mês porque o orçamento dele é R$1.000. Isso é um erro. Esse é o principal erro. Ads tem que ser visto como investimento, assim como você compra ação, assim como você investe em tesouro direto, assim como qualquer outro investimento que você faz. Se está te dando retorno, você não pode fechar o olho para isso. Você está perdendo muito se você faz isso. Então, para mim, esse é o erro que o seller não pode cometer. Engraçado você pontuar isso, porque o que eu ia trazer logo em seguida era justamente qual o conselho que você tem para o seller que está assistindo a gente agora e que está sentindo tudo isso que a gente comentou. Cara, passei por todo o episódio e sinto que eu estou exatamente nas falas do Bruno, né? E você que acabou terminando a sua fala com um baita de um conselho aí, mas, cara, meu papel aqui é provocar você e extrair esse conhecimento aí. Lógico. Tem algum, para além desse, que é uma baita de uma dica na minha visão, tem algum outro conselho que você considera que o seller não pode ignorar? Eu acho que eu vou voltar, mas não tem como eu não voltar, né? Porque o meu conselho sempre vai estar correlacionado ao negócio. Né? A Fire, ela olha muito para o negócio antes da publicidade, porque o negócio é a condição, é a premissa para a publicidade. Talvez o meu segundo conselho para o seller, ainda na estruturação da estratégia dele para o Mercado Livre, que vai ter também publicidade, é ter um conhecimento realmente profundo do produto que ele vende e da audiência que ele compra. E aí eu vou te dar um outro exemplo de uma coisa que a Fire faz, com propriedade analítica e dado, não é só uma metodologia, tá? Que é estruturar a loja do seller dentro dos formatos de ads do Mercado Livre, principalmente o Product Ads. O que significa estruturar a loja do seller? E eu vou trazer isso numa analogia do varejo, porque assim como muita coisa na nossa vida, o avião veio do pássaro voando, né? A inteligência artificial veio da emulação da sinapse nervosa. Quando a gente fala de Mercado Livre, ele é um shopping. Né? Quando a gente fala da loja do seller no Mercado Livre, é uma loja de shopping. Sim. E aí, quando a gente começa a olhar para a organização dessa loja dentro, precisa ter departamento, precisa ter corredor, precisa ter gôndola, precisa ter produto na primeira linha da gôndola, na segunda e na terceira embaixo, precisa ter produto de ponta de gôndola, né? Então, se o consumidor ele tem noção do que ele está vendendo para quem ele está vendendo, ele vai conseguir separar as campanhas de ads nessa perspectiva. Um erro gigante, que é um conselho que eu dou a partir do erro, jamais misture produtos que não têm nada a ver numa mesma campanha de publicidade, porque a sua conclusão vai ser igualmente nada a ver. Então, você não pode vender chapinha de cabelo com aspirador de pó, não faz sentido. Essas coisas não estão no mesmo corredor, elas não estão na mesma prateleira. Às vezes não estão nem no mesmo departamento. Então o seller precisa pensar a estruturação das campanhas com alta similaridade entre os produtos, com características que sejam similares, inclusive se preocupando com a audiência que compra. E aí eu vou entrar no ticket médio. Você não pode pegar uma coisa profissional que custa 10 vezes mais do que a coisa amadora e colocar na mesma campanha. Às vezes você tem um instrumento de trabalho para um salão, né, de beleza, que é super profissional, que custa 5 vezes mais do que um que a pessoa compra para levar em casa. Não faz sentido. E aí, eu vou entrar em outro ponto ainda que a Fire é muito boa. Todas essas dezenas
deve ser até mais de dezenas de métricas que a gente enxerga hoje e tudo mais, né? Que a gente enxerga tudo isso na série do tempo, etc e tal, elas estão 100% interligadas, né? O seller, às vezes, olha uma métrica independente da outra, né? Não existe isso, cara. Elas estão todas interligadas. Se seu custo, se o seu CPM, CPC, a sopa de letrinha que você colocar, se uma coisa mexe, todas as outras mexem, né? Quando você tem essa configuração da publicidade, que você consegue separar esses produtos da forma como eu estou falando, você consegue sentir, perceber pelos dados, nem sentir, perceber pelos dados, até onde você pode ir de uma forma muito mais granular. Eu vou dar um exemplo. Você não pode esperar um tacos, que é um termo que o pessoal está acostumado, né? O percentual de publicidade do que você fatura. Você não pode esperar um tacos baixo de um produto que custa R$50. Agora, você pode esperar um tacos baixo de um produto que custa 500. Porque o preço da publicidade de partida, ele pesa. E ele vai pesar muito mais no de 50 do que no de 500. Então, não existe tacos ou acos baixo como verdade universal. Existe dentro de cada configuração de oferta que você vende, muito influenciado pelo ticket médio que você vende. Então, mais uma dica importante. Às vezes o seller precisa considerar se vale a pena para ele colocar produtos de baixo ticket médio em ads. Porque se ele não tiver uma margem muito boa nesses produtos de baixo ticket médio, a chance dele levar um prejuízo é absurdamente grande. Da mesma forma, o seller que tem ticket médio de 1.500, 2, 3, ele nunca deve aceitar um retorno baixo. Ele deve procurar um retorno na casa dos 20, 25, 30. Tem seller nosso hoje com retorno sobre investimento na casa dos R$100. Né? Enquanto o Mercado Livre, quem sabe do painel do Mercado Livre, o ROAS, né, objetivo recomendado, normalmente é 5, 10, 15 no máximo. Né? Então, precisa ter esse discernimento. Tá? Então, essa é a segunda dica. Tenha muita clareza do que você vende, para quem você vende, quem vai comprar, e faça investimentos, né, estratégias de investimento para cada uma dessas realidades que são diferentes. Nunca, jamais misture essas realidades. Cara, para mim que não sou seller foi uma baita de uma aula. Então, eu acredito que o nosso público, com certeza, vocês devem ter gostado. Não, cara, obrigado. Tá? Valeu, Lucas. Obrigado mesmo pela presença aí, pelo episódio, por todo o compartilhamento de conhecimento. E me fala uma coisa, como que o pessoal consegue acompanhar você, acompanhar a Fire também, quais são as redes sociais, como vocês vão se comunicar? Deixa aí pro pessoal poder seguir vocês, a gente vai deixar na descrição, logicamente, também, mas como que a gente faz pro pessoal, quero acompanhar o Bruno, quero entender um pouco mais, gostei do que ele fala, gostei da visão dele, como que o pessoal te acha? Boa. Bom, vai ser um prazer aí falar com todo mundo que tenha interesse, né, acompanhar nossa trajetória, acompanhar a minha trajetória. Dentro do LinkedIn, vocês me acham procurando por Bruno Franzini, vão me achar fácil lá. E a Fire, vocês também conseguem acompanhar em todas as redes sociais, procurando como Fire Retail Media, tá? Então, vocês conseguem achar a gente lá. Nosso site hoje, que também acaba indexando essas redes, né? Você consegue acessar fácil por lá também. É Fire Agency, de agência em inglês, né? .ag. Então, vocês encontram a gente lá também. E, vai ser um prazer aí continuar essa conversa, tanto com você, Lucas, quanto com a Magis, quanto com cada uma das pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente. E aprofundar aí esses temas que pra gente é um prazer, né? É algo que motiva a gente diariamente a desvendar, né? Por meio de informação, por meio de dado, por meio do profissionalismo que a publicidade merece, né? A desvendar como de fato, escalar com rentabilidade dentro de marketplace, principalmente o Mercado Livre. Show, cara. Show. Muito obrigado, viu? Valeu, Lucas. Muito obrigado a você também, que separou esse tempo aí para poder escutar a gente, tá? Acho que foi uma belíssima de uma aula, com certeza foi muito rico. Obviamente, vocês já estão acostumados, mas sigam a Magis nas redes sociais, mais5.lab, tá? Você vai encontrar a gente em todas as redes sociais que você quiser, Facebook, Instagram, LinkedIn, é o mesmo para todo mundo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, foi um prazer, viu?